E aí pessoal, Grande Mestre Krikor Mekhtarian aqui com mais um vídeo para vocês da série especial de vídeos para os usuários Premium Diamante aqui no chess.com português. Continuando a nossa série de treinos táticos, a gente vai falar hoje de um tema bem interessante também, que é o de lances intermediários, que é geralmente aquele lance que você faz antes de fazer algo que parece mais óbvio. É um lance, geralmente é um lance diferente, por exemplo, de uma retomada, né? O seu adversário captura uma peça sua, você antes de retomar a sua peça, essa peça você faz um lance intermediário, pode ser um cheque, pode ser um ataque a uma outra peça, e esse lance pode ser muito útil. Vamos então ver alguns exemplos, né? Aqui jogam as pretas, uma partida do Michael Adams, um jogador que eu acompanho bastante. Como eu já falei, esses exercícios são tirados da minha lista de exercícios que eu venho criando há mais de 15 anos. E aqui as brancas acabaram de jogar bispo captura E5. Ganhando uma peça, as pretas não devem tomar dama em G5, porque vão perder aqui em C7 e vão ficar com uma peça a menos. Então quero que vocês deem aquela pensadinha, como sempre, dá um pause no vídeo. Daqui uns 5, 10 segundos eu volto dizendo uma continuação legal aqui para as pretas. Beleza, então, estou de volta. Nesse caso, o lance intermediário, a gente sabe o tema já, fica um pouco mais fácil de entender o direcionamento da resposta, né? Já tem uma dica grande no primeiro lance. Então vamos lá, se a gente retomar aqui dama por E5, por exemplo, as brancas trocam e tem um peão a mais na posição, que vocês deviam ter contado na hora que vocês deram um pause. Se eu tomar de peão em E5, as brancas estão mal desenvolvidas, né? As pretas mantiveram as damas, mas o branco joga tipo cavalo C3 e depois vai tentar fazer o roque aos poucos. Tá claro que o branco tem um jogo tranquilo aqui com um peão a mais. Então o lance que chama atenção aqui é dama A5 cheque, um lance intermediário. Esse primeiro lance não é difícil de ver, porque você tira a dama do ataque, dá o cheque e parece que você ganhou agora, né? Porque se eu voltar o bispo, eu perco a dama por G5. E se eu tirar o rei, mesma coisa, eu perco a dama aqui com F por G5. Então as brancas são obrigadas a jogar o lance B4, atacando a dama mais uma vez. E se eu tomar a dama em G5, as brancas tomam também a dama em A5. Então esse é o lance intermediário. E agora tem um outro tema bem legal dentro desse exercício, que é o lance cavalo por E5, que é toda a chave da resposta desse exercício. Então as pretas retomam a peça, com a diferença que a dama saiu aqui da cara da torre. A dama estava em C7 antes. E eu estou ameaçando a dama aqui em G5 também. Além disso, eu tenho uma entrada crucial aqui, que é o cavalo D3 cheque, né? A posição é bem confusa. Mas caso as brancas joguem B por A5, ao invés de retomar aqui em G5 primeiro, eu faço mais um lance intermediário, né? Esse é um exemplo perfeito de lance intermediário que tem dois seguidos. Cavalo D3 cheque, antes do óbvio, que seria retomar a dama, eu jogo o cavalo D3 cheque. Rei D2 e agora F por G5 e as pretas ganham material. Por quê? Eu estou ameaçando a torre em C1 para ganhar qualidade. E assim que a torre sair de C1, eu jogo o cavalo F2 cheque, descoberto, e capturo a torre em H1. É um exercício que não é fácil esse, mas é legal acompanhar a resposta para entender bem o tema do lance intermediário. E aqui as pretas têm uma vantagem grande já. Torre B1, por exemplo, cavalo F2, depois captura a torre em H1. Vai ficar com qualidade a mais se o cavalo preto for capturado ali. Na partida, só para curiosidade, seguiu dama E3. O jogador das brancas viu esse tema. E no caso de cavalo por D3, agora dama por D3 as brancas jogam. E no caso de torre por D3, cai a dama em A5. As brancas ficam com uma peça a mais. Mas o Adams tinha mais um lance aqui pronto já na manga, que é dama B6, depois de dama E3. Isso é um lance bem bonito. Porque você tira a dama, ataca de novo a dama de E3. Dama B3 cheque não resolve, tem um bispo E6 que desenvolve e ataca a dama, né? E mantém o duplo ali em D3. Então as brancas devem trocar as damas em B6. Cavalo D3 cheque. Mais um lance intermediário, claro que a gente já viu esse exemplo antes. Rei D2 e mesma coisa, A por B6. Retomando a dama, né? Na outra posição era um pouco diferente, mas é a mesma ideia. Ameacei a torre de C1 e ameacei cavalo F2 cheque descoberto, pegando a torre em H1. E as pretas então têm vantagem decisiva aqui, vão ficar com qualidade a mais no final.
além de colunas, muitas colunas abertas. Então as torres vão com certeza exercer toda a sua força e vão acabar ganhando o final aqui, as pretas, que acabaram ganhando, acho que em poucos lances a partida, inclusive. Então, um exemplo bem legal aqui, dama 5 cheque, primeiro lance intermediário, cavalo por E5 e depois, na hora de capturar aqui a dama, tem um cavalo D3 cheque intermediário mais uma vez, para manter ali a ideia do cheque já, para deixar o rei sob o ataque, sob a visão aqui da torre de D8, e eu retomo em G5, ameaçando a torre em C1 e o cavalo F2 cheque pegando a torre. Beleza, então, primeiro exemplo. Espero que vocês tenham acertado. Não era exercício nem um pouco fácil esse, mas bem instrutivo na minha opinião. A próxima posição... Opa, vamos pegar esse outro aqui. Isso, vamos pegar esse outro exemplo aqui. As brancas... É vez das pretas aqui, opa. É vez das pretas nessa posição. Então as pretas têm, no momento, 2 peões a mais. Porém tem uma torre a menos. As pretas têm que recuperar o material aqui. Então as pretas jogaram... As brancas jogaram dama por B5, nessa posição. A torre acabou de entrar em C2 aqui. Uma partida do Vitor Carneiro, de brancas, contra o André Diamante, na semifinal do Brasileiro em 2016. Dama por B5, e agora as pretas jogam bispo captura D4. Que é o lance natural. Você capturar a torre, já que as pretas têm que recuperar um pouco do material, né? E agora jogam as brancas. Mesma coisa, queria que vocês dessem uma pensada. Acabei de perceber que acho que está sem o som das peças. Vou tentar ajustar isso para vocês acompanharem sempre que eu for mexer a peça. Acho que agora acho que resolveu. Bom. Beleza, bispo por D4. Então vamos lá. Dê aquele pause esperto, jogam as brancas agora. Daqui a 5, 10 segundos eu volto dizendo a sequência correta das brancas. Beleza, então. Estou de volta. A dica tá bem clara, né? Que é o lance intermediário. Então tudo indica que as brancas não devem retomar essa peça diretamente. Na partida, o Vitor Carneiro jogou E pro D4, que foi um erro. As brancas têm uma peça a mais. Parece que o branco tá ganho. Porém, as pretas têm um golpe tático bem importante. Torre por G2 aqui. Rei por G2. E aí, dama por C2 cheque. E as pretas capturam a torre em D1. Rei H3, dama por D1. E as pretas acabaram ganhando o final de damas rapidamente, que as brancas entraram numa rede de mate aí. Era necessário dama por D5, tentar sobreviver um pouco. Ele jogou dama por B6, para tentar passar o peão. O problema é que aí o rei ficou muito abandonado, e depois de dama H1 cheque, rei G4, H5 cheque, rei G7, rei G5, desculpa, rei G7, as brancas abandonaram. Quer dizer, ameaçaram F6 mate aqui, hein? F6 depois dama E4 mate, né? As brancas jogaram dama C7 para cravar o peão. E aí dama F3 e as brancas finalmente abandonaram, porque tem mate para todo lado aqui. Dama G4 é mate, dama F5 é mate, dama G3 é mate. E as brancas não estão afogadas. Tem vários peões para mexer caso as brancas queiram entregar a dama. Mas aqui foi um erro mais para frente, dama por D5. Então E por D4 é um lance ruim. Então a resposta aqui para as brancas é fazer um lance intermediário bem construtivo, que é o torre F1. Que é um lance que, né, se você para pra pensar, é um lance relativamente fácil, quando você vê que a captura direta do bispo não funciona. Eu coloco a torre em segurança, não vai ter mais aquele dama C2, ataco a dama, claro, que é o mais importante. E também conecto com a dama em alguns casos. Se a dama sai pra uma casa esquisita, tem um dama E8 cheque, ameaçando 2 vezes o ponto de F7, aqui das pretas, que é bem delicado. Então, por exemplo, caso as pretas joguem dama E6, por exemplo, para cuidar do dama E8, as brancas sim retomam em D4 e tem uma peça a mais agora. Talvez tenha um pouco de jogo ainda, porque as pretas têm 2 peões pela peça e o rei branco está um pouco exposto, mas as brancas vão ganhar sem nenhuma dificuldade aqui. Tá caindo em D5, na verdade, né, que é um problema bem sério. Na verdade, aqui é uma vitória bem simples para as brancas, né? Dama por D5 no próximo lance. As brancas vão ganhar rapidamente. Então, isso por D4, o F1 decide aqui. E as pretas teriam que praticamente abandonar, porque qualquer tirada de dama eu retomo aqui em D4 e tá caindo em D5 também. É um lance relativamente que não é tão difícil, mas na hora da partida às vezes você esquece, porque o lance intermediário você geralmente
ele não é a sua primeira opção, né? Porque a primeira opção é você retomar uma peça, por exemplo. Que geralmente é quando o lance intermediário acontece, né? Quando vem uma captura e você vai lá e não faz a captura de volta, né? Você faz um outro lance primeiro que melhora a sua posição ou piora a posição do seu adversário. Geralmente piora a posição do seu adversário, né? Geralmente um cheque, um ataque a uma peça importante para a dama ou a torre, né? Muito bem, então, pessoal, foram esses dois exemplos que vimos hoje, né? Os exemplos têm ficado mais complexos para quem tem acompanhado a série desde o começo, então eu estou conseguindo mostrar apenas 2 por vídeo, para manter a média de 10, 11 minutos por vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de comentar aqui abaixo o que você está achando, se você está acompanhando bem essa série de vídeos, e a gente vai terminar com 10 vídeos nessa série de treinos táticos, e depois pular para uma outra série nova, que vocês podem sugerir sempre nos comentários. A gente tem mais alguns vídeos aí, então, com treinos táticos para vocês fazerem uns treinos legais, tentar melhorar nessa parte de tática e de cálculo. Valeu, galera, então. Até a próxima. Fui.